Sempre obrigado pela atenção, pela fraternidade com que o povo me prestigia na ouvida desta despretensiosa crônica. Como foi anunciado pelas ligações telefônicas que esta emissora recebeu, sabendo se eu iria tratar ou não de um assunto palpitante com as irregularidades apontadas no Diário Oficial do Estado de ontem, que levou inclusive o ex-prefeito José Aglailson, o deputado estadual Aglailson Júnior e toda a sua plateia para a Câmara de Vereadores, e certamente que eles o fizeram porque precisam e respiram política. Todo e qualquer fato que se lhe apresente proveitoso, eles exploram até o último instante. E assim foi ontem à noite na Câmara, com a leitura do Diário Oficial do que hoje o Diário de Pernambuco reproduz, onde diz: super salário na Prefeitura da Vitória. Há registro de funcionário público que, em um mês, recebeu mais do que o salário pago a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto é, 33.531,19. Aí você me pergunta: e então, Pedro, é mentira ou é verdade? Verdade, totalmente verdadeiro. Teve funcionário que recebeu agora no mês de dezembro, que passou, 33.531,19. E Elias fez isto? Elias participa disto? E eu respondo que não. O problema desse salário aqui, de um servidor, que não interessa o nome, é exatamente do quadro de procuradores do município da Vitória de Santo Antão. E você pergunta: o que é procurador do município? Eu agora vou lhe contar uma história. Vitória, no governo de Aglailson, abriu um concurso para advogado do município, com um salário de R$ 1.500. Pois bem, nesse concurso havia 6 vagas, eram 6 vagas de advogado do município. Só que alguns advogados não passaram aqui da Vitória e os que passaram eram de fora. Então, na gestão passada de José Aglailson, para contemplar alguns parentes e amigos de desembargadores e parentes também de gente do Tribunal de Contas, ampliaram de 6 para 12 o primeiro crime cometido. Se o concurso era para 6, não podia ampliar para 12 depois de ter feito concurso. Teria que fazer outro concurso, publicar outro edital. Mas por que ampliaram? Para atender alguns advogados do município que foram reprovados. Muito bem. Feita a ampliação, publicaram no diário, no jornal local. Os que passaram fora daqui não viram a publicação, perderam o prazo, e aqueles daqui que foram reprovados foram chamados, porque os que foram aprovados estavam fora daqui, não viam, tudo foi feito de maneira adrede. Não viram, e então alguns daqui, filho de A, de B, filho de vereador, filha de vereador, aí foram chamadas para compor o quadro de advogados. Salário R$ 1.500. Muito bem. Feito esta composição criminosa, que não podia, eram só 6 vagas, já ampliaram para 12, veio a fase terminal. Mandaram para a Câmara de Vereadores, cujo presidente era o meu amigo Geraldo Enfermeiro. A Câmara de Vereadores mandaram agora em 2004 a 2008, uma Câmara desmoralizada, uma Câmara que fedia a fezes. Mandaram para a Câmara que não tinha coragem para nada. O mais absurdo
e o ato mais criminoso de que se tem notícia no ordenamento jurídico brasileiro. Alteraram o artigo 51 da Lei Orgânica do Município e transformaram advogado do município com salário de R$1.500 para salário de R$8.000. A Câmara covardemente aprovou o ato de maior gravidade. Este foi estupro seguido de morte. Aprovou a alteração de advogado de município para procurador de R$1.500, passando para 8 e até alguns para R$12.000. Aí você pergunta, o que é isso, Pedro? Para você entender o que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo similar. Você faz concurso para soldado da Polícia Militar. Quando você é aprovado, aí transforma o soldado em coronel, pode? O concurso em Vitória foi para advogado do município, com salário de R$1.500, e não concurso para procurador. Por quê? Porque nunca houve concurso para procurador em Vitória de Santo Antão. Aí vem a continuação do processo. Quando o prefeito Elias assumiu, até porque Agrailson fez o concurso em 2006. Aprovados, naturalmente que ele teria que dar posse em 2006. Ele não chamou ninguém. 2007, ele não chamou ninguém. Nem o assalariado, nem os chamados, entre aspas, advogados, que a Câmara criminosamente transformou em procurador. 2008, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ele não deu posse a ninguém que fez o concurso em 2006. Eu já estou em 2008, ninguém tomou posse. Aí vem agosto, 2008, agosto, setembro e outubro. Vieram as eleições. O candidato de Agrailson perde as eleições. Quando imediatamente depois, ele deu posse a quase 2.000 pessoas. Como é bonzinho, que coração generoso. Se havia tanta legalidade, se havia tanta generosidade, por que não fez em 2006? Aí empurrou de goela dentro 2.000 e tantas pessoas em cima da folha de pagamento da prefeitura, onde o senhor Elias Lira, em janeiro, teve dificuldades de administrar. Então, ajuizou-se uma ação, entraram com uma ADIM, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o concurso que houve para advogado e depois transformaram em procurador. Ora, o Tribunal de Contas recebeu a denúncia dessa irregularidade, desse crime. Mas o que ocorre é que dentre os procuradores, quem organizou essa máfia, dentre os procuradores, entre aspas, um é filho de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o outro é sobrinho de um desembargador. O Tribunal de Contas até hoje não se manifestou. O doutor Marcos Loreto, Sérgio Loreto, o Marcos, que fez essa observação, ele devia olhar para trás, porque um procurador é filho enteado de um conselheiro. Inclusive, esse não trabalha aqui, está em Brasília, nunca trabalhou um dia em Vitória, recebendo um popudo salário num gabinete de Brasília. E o Tribunal de Contas não sabe disso, não? Como é que o tribunal ontem hasteou a bandeira da moralidade quando ele, Tribunal de Contas, tem parte nessa história? Vamos chegar ao salário de 33 mil. Tem procurador que ganha 16 mil reais. Por quê? Porque o início de carreira, o início era 6.199,30. Isso no início. Tem a gratificação de 30%, ele ainda pega a lambança de mais R$ 1.859,79. Então só aqui 8.000 e alguma coisa. Isto o procurador. Só que esse salário
de 33 mil, que o jornal se refere, de um servidor da prefeitura, é exatamente o procurador. Dentre os 12, hoje são 11. Teve um que adoeceu e tal e coisa. Dentre esses 12 apóstolos, que são 12 apóstolos, são homens purificados e mais, um recebe 16.500 e no final do ano ele apenas pegou a simpática quantia de 33 mil e alguma coisa. Isto criado, nascido, alimentado no governo passado, no governo de José Aglailson Querálvares, quando era prefeito. E tem aqui em Vitória comerciante que tem filha recebendo, tem vereador aqui e ex-vereadora que tem filha recebendo. Aí vem o jornal, traz a manchete, jogando esse caminhão de bosta em cima de Elias Lira. Então, meus amigos, essas bostas e essas fezes nasceram no governo passado, com a complacência de uma Câmara covarde, cujo presidente era o vereador Geraldo Enfermeiro, com quem eu mantenho excelentes relações, mas como todo mundo sabe, Câmara, na época de Aglailson, não tinha o direito de dizer nem ai, nem ui, porque Aglailson mandava com mão de ferro. Ai do vereador que dissesse que verde era azul, se Aglailson dissesse que verde é verde, ou se dissesse que verde era vermelho. Todo mundo sabe, tinha até uma música na época que dizia, tá dominado, tá tudo dominado. Foi uma Câmara covarde, e o Tribunal de Contas devia olhar para o umbigo dele. Por que o Tribunal de Contas deixou? Pensa que o povo é besta, abre a boca e empurra a bosta na boca do povo. Não. Vamos agora fazer outras análises. 8 falecidos no registro dos pagamentos. Foi constatado apenas um servidor da gestão anterior de José Aglailson, que ele faleceu no dia 14 de outubro de 2007 e que recebeu pagamento até abril de 2009, quando foi detectada a irregularidade e saneada. Ele determinou a suspensão do pagamento. O cara faleceu na época passada, na época de Aglailson. Era servidor dele, no dia 14 de 10 de 2007. Só que a família continuou recebendo. Vocês sabem muito bem quanta gente não morreu que é do INSS e a família está com um cartãozinho sacando dinheiro, que é crime. Como é que Elias podia imaginar que um cara morreu em 2007 no governo passado e tinha um neto dele recebendo? Só com o tempo é que o próprio INSS vai em cima e vê que aquela pessoa já vai com 150 anos e continua viva. Como é que pode? O Diário Oficial traz essa preciosidade. O prefeito fez o quê? Procurou saber, através de uma convocação, constatar quem é quem na prefeitura. E foi descoberto. Assim que foi descoberto, que ele recebeu até abril de 2009, aí a irregularidade foi suspensa, porque o prefeito mandou suspender o pagamento. Outro mais, 44 servidores domiciliados em outros estados. O prefeito convocou os servidores que estavam com o cadastro desatualizado e foram apresentados comprovantes de residência para as devidas correções. Restou apenas um servidor que está cedido a outro órgão através de um procedimento legal. 63 pessoas recebendo sem constar no cadastro de pessoal. O que é que ocorre? Todas da administração passada. Foi feito o recadastramento e as falhas foram detectadas e os pagamentos foram suspensos desde abril de 2009. O tribunal tem que ter dignidade para dizer isso. Desde abril de 2009,
os pagamentos foram suspensos, porque eram pessoas da outra administração que estavam sem cadastro, ninguém sabia quem era. Aqui tem outra denúncia: 97 professores recebendo abaixo do piso. Sim, professores com quantidade de horas-aula inferiores, eram professores com quantidade de horas-aula inferior para o alcance do piso. Isso não foi dito. 113, a quinta denúncia: 113 servidores recebendo menos de um salário mínimo. Não foram encontradas irregularidades na base de dados e o município nunca segue os ditames legais, em especiais aquele que trata dos direitos sociais. Ora, Vitória de Santo Antão hoje paga o salário mínimo superior ao salário mínimo do Estado e superior ao salário mínimo da União. Vitória de Santo Antão é um dos poucos municípios no Brasil que paga o maior salário mínimo. Maior salário mínimo Vitória paga. Na sexta denúncia, 17 servidores com idade superior a 70 anos. E a prefeitura examinou. Tratam-se de servidores já existentes no cadastro de pessoal desde a gestão anterior, que não foram aposentados no momento adequado. Eram da administração passada e eles não aposentaram no governo de Elias e mandou aposentar. Não é que o prefeito tenha contratado servidor acima de 70 anos, é que já existia e que eles não aposentaram na época oportuna. Tem aqui 5 servidores, eu estou lendo o jornal, viu? 5 servidores inativos ou pensionistas com idade superior a 90 anos. Não foi encontrada nenhuma irregularidade. Aos 90 anos, o servidor deixará de receber seus vencimentos? Ele morreu? O cara trabalha, ou então o cara tem hoje, entrou no município com 60 anos, 65, não aposentaram, depois ele foi aposentado, está recebendo seus vencimentos. Onde é que está o óbito dele? Para provar que ele morreu. Ele só pode deixar de receber o seu dinheiro de aposentadoria se morrer. E a gente souber que ele morreu. Não sabendo, a família vai recebendo. Então, outra notícia inverídica. 4. Oitava denúncia: 4 servidores com idade inferior a 18 anos. Não há nenhum procedimento de contratação de servidores com menos de 18 anos. É uma notícia inverídica. O que saiu foi um erro de digitação no sistema, onde 4 pessoas apareciam com idade inferior a 18, mas que não tem menos de 18. Uma com 37 e 3, uma com 32, uma com 37 e 3 com 34 anos. A nona denúncia: 530 pessoas contratadas em período eleitoral. Ora, todos foram contratados na gestão anterior, no dia 28 de dezembro de 2008. Quem era o prefeito? O senhor Demetrio, que era mesmo que ali. O Demetrio era um boneco. 28 de dezembro de 2008, Elias suspendeu as medidas, inclusive o pagamento. E o próprio Tribunal de Contas confirmou as nomeações. Quer dizer, estão esquecendo de olhar para o rabo que tem, né? A 10ª, CPFs inválidos. Sim, erro de digitação. O cara bota 070 023 604 00. Aí bota 070 022. Um erro de digitação. CPF. Não significa roubo, nem dinheiro corrigido. 11. Servidores registrados com CPF de terceiros. Erro na base de dados, já verificados por auditoria e corrigidos. O que eu falei agora há pouco. Ou não é possível corrigir? Ou alguém não erra um número ou um algarismo? E também eles chamam aqui servidores com acúmulo de cargos.
médicos e outras profissões que foram identificados e já corrigidos. Houve erro do próprio Tribunal de Contas em duplicar informações de dezembro e 13º. Ele recebe em dobro porque é o 13º. O próprio tribunal errou. Então, nós tivemos 13 denúncias que a imprensa jogou e o Diário Oficial ontem, mas aí eu devolvo a pergunta ao Tribunal de Contas do Estado. Super salário na Prefeitura da Vitória, que é o de R$33 mil. Com a palavra, o Tribunal de Contas do Estado. Por que o Tribunal de Contas do Estado não se manifestou até hoje? Por que o Tribunal de Contas do Estado não mandou suspender o pagamento? Por quê? E aí? O Tribunal de Contas do Estado fez ouvido de mercador. Aí foi dar uma de mocinho no Diário Oficial, como se fosse um ato heróico, esquecendo-se de que ele é coautor de tudo isto, porque a função do Tribunal de Contas é corrigir, e ele simplesmente fez vista grossa. Essas verdades doem muito, mas toda essa lambança ocorreu na gestão passada, mas aconteceu no restinho de governo, como tem muita coisa para chegar, de muita gente que assinou. Às vezes a Graça dizia: vai, meu boneco, assina, filho, não tem problema não, meu bonequinho, tu sabe que eu resolvo tudo, assina, meu boneco. Aí o cara assinava. Então, meus amigos da Vitória de Santo Antão, essas explicações são todas fundamentadas. E repito, aceito qualquer repto, qualquer desafio para debater isso aqui.